Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, agora para falar de Abraão, o amigo de Deus. O homem que é chamado amigo de Deus em 3 lugares da Bíblia. Pensa só, amigo de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, Isaías 41, versículo de número 8 e Tiago, capítulo 2, versículo 23. Ele também é declarado como pai de todos aqueles que creem. Em Gálatas 13:7 diz: sabeis que os que são da fé são filhos de Abraão. Nos falta tempo, sem dúvida, para falar da vida desse gigante da fé, deste homem que é um referencial tanto para o judaísmo como para o islamismo e para o cristianismo. Eu vou tentar pontuar muito rapidamente aqui a sua vida, usando 3 versículos do livro de Hebreus, no capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Em Hebreus 11:8 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Algumas pessoas têm dúvidas sobre essa questão, perguntam se Abraão foi chamado 2 vezes, se ele foi chamado em Gênesis capítulo 11 ou em Gênesis capítulo 12. Abraão teve apenas uma chamada, Gênesis 11:31. Porém, no capítulo 12, nós encontramos ali detalhes e minúcias dessa chamada de Abraão. Mas ele foi chamado por Deus, estando na terra de Ur dos Caldeus. Em Gênesis 15:7, o próprio Deus fala sobre esta ocasião, havendo também uma confirmação em Neemias, capítulo de número 9, versículo 7. Mas para dissipar toda a dúvida, para tirar toda e qualquer dúvida, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de 2 a 4, Estevão fala sobre isso quando ele diz, no versículo 2, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então foi lá em Ur que Deus chamou a Abraão. O segundo ponto está aqui em Hebreus 11, versículo 9, quando diz, pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia. Aqui nos leva às peregrinações de Abraão, suas andanças, e ali nós conhecemos diversos testemunhos. Encontramos ali ocasiões de vitórias, ocasiões de aflição, momentos de alegria, de tristeza, de contratempos, de ganhos, de perdas, mas em tudo isso, sua fé se desenvolveu, amadureceu, se fortificou. Há uma declaração que eu acho muito interessante, dita por seus descendentes, que encontramos no livro de Ezequiel, no capítulo 33, versículo 24, quando nos diz assim, Abraão era um só e possuiu a terra. Olha que coisa linda. Não é surpresa para ninguém que Abraão seja um dos homens mais citados na Bíblia. Ele é citado em 27 livros da Bíblia. Em 16 livros do Antigo Testamento, há citações sobre Abraão, e em 11 livros do Novo Testamento, dando assim um total de 27 livros. Pensa que legal, 27 livros é o número de livros que temos no Novo Testamento. Legal, pensa sobre isso. O terceiro ponto que nós queremos abordar aqui está em Hebreus 11, versículo 17, que diz assim, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Versículo 18 diz, sendo dito em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Muitos aqui afirmam que quando Deus fez isto, pedindo a Abraão seu filho, foi a prova máxima de Abraão. E sem dúvida, eu também creio que foi, porque Abraão esperou 25 anos por essa promessa.
Ele viveu na expectativa de ter esse filho, o herdeiro das bênçãos de Deus. Mas aqui, Deus o experimenta. Ele pede filho. Claro que Deus não aceitaria o sacrifício humano. Não aceitaria, nem Deus jamais aceitou o sacrifício humano. Mas aqui houve um confronto dos amores de Abraão. Que Abraão amava Isaque, é claro que amava. E que amava a Deus, fica evidente que isso também é uma verdade. Porém, nesse confronto de amores, ele optou por Deus. Ele obedeceu. Ele não renunciou ao amor que sentia por Deus, mostrando que o alvo supremo da sua vida era fazer a vontade de Deus. E ali, naquele momento, até o último momento, quando ele levanta aquele cutelo, Deus providencia um substituto e aponta para todos nós que temos um substituto. Deus providencia um cordeiro, o cordeiro do sacrifício. Uma outra coisa que fica evidente nesse momento aqui de agudo de provação é que Abraão lança aqui as bases da doutrina da ressurreição. Porque ele não usou uma falácia quando ele diz em Gênesis 22:5 a seguinte afirmação: eu e o moço iremos até ali e, havendo adorado, tornaremos a vós. Ele não estava jogando palavras ao vento. Ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Sendo dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Queridos, que esta fé, nós que somos filhos de Abraão pela fé e herdeiros da sua promessa, que possamos abraçar e que possamos desenvolver uma fé tão poderosa e tão marcante como foi a fé deste homem. A maior bênção que podemos deixar ao partirmos deste mundo é, sem dúvida, o testemunho benéfico de uma fé genuína, verdadeira, uma fé poderosa em Deus. Deus te abençoe.